A gente está de olho nesse assunto, mas vamos falar de futebol dentro das quatro linhas. O Brasil conheceu o primeiro campeão da temporada. No domingo, ontem, o Flamengo fez 3-1 no Botafogo. Ficou com a taça da Supercopa Rei. Vamos ver os gols aí da partida? Você já está vendo, olha, muita chuva no estádio, no Mangueirão, em Belém do Pará. Bruno Henrique fez o primeiro de pênalti. O jogo ficou paralisado por 1 hora em razão da chuva. Aí a gente está vendo muitas poças, principalmente perto dos gols, né? E quando voltou, já sem chuva, veio, na verdade, uma pancada de fora da área. E o gol, a gente está vendo aí mais um gol. Bruno Henrique, que fez o segundo do Flamengo. Luiz Araújo fez um golaço encobrindo o John. E no fim, Patrick de Paula descontou para o Botafogo, fazendo o único gol do Glorioso. Vai aparecer aí na sequência o gol do Patrick de Paula. Estão aqui conosco, como você viu, o Casão e o Luiz Rosa. Começa contigo agora, Rosa. Primeiro título do Flamengo, o Botafogo, que conseguiu brilhantemente vários títulos da temporada passada, começa com uma derrota aí nessa Supercopa para o adversário, né, para o Flamengo. Puxando pelo lado vencedor, que belo recado que o Flamengo está dando de novo para os adversários, entendeu? É um time maduro, um time pronto, um time que tem um treinador que está trazendo não ideias novas, né? Porque aí a área é um pouco mais do Casão, que acompanhou muito dentro de campo e jogou na Europa, sabe como lá o futebol tático é feito, mais moderno, mais bem jogado, mais bem inteligente, os jogadores entendem mais e o Felipe Luiz está trazendo isso. Então, o Flamengo, do jeito que está montado, trazendo a base do ano passado, Diego, e com esse trabalho do Felipe Luiz, quase que eu falo Vitor Luiz, o Felipe Luiz, tá dando um caldo bem bacana e vai ser de novo. O Flamengo vai disputar tudo que tiver pela frente, se tiver elenco, vai chegar forte. O Botafogo é aquela remontagem, né? Nem treinador tem ainda, né? Tá se reconhecendo, perdeu os jogadores, né? E aí fica nessa situação, o Botafogo corre risco de nem classificar no Campeonato Carioca, né? O Botafogo. Então, assim, o Botafogo se tornou de um time que se virou um bicho-papão ano passado, rapidamente, em menos de 2 meses, é uma tremenda incógnita. A gente não sabe se esse Botafogo vai ter fôlego, por exemplo, para buscar o bicampeonato da Libertadores, Diego. Enquanto isso, o Flamengo, Casão, vem para brigar pelos títulos da temporada? Olha, antes de brigar pelos títulos, tem que se destacar o futebol agradável, um espetáculo que o Flamengo está jogando. O Rosa falou do Felipe Luiz, da experiência dele na Europa e tal, e eu acho que o Felipe Luiz, de todos os treinadores brasileiros, é aquele que está conseguindo fazer com mais perto da perfeição, unir o conhecimento tático do futebol europeu com a classe, com a intuição, com a liberdade, com o drible, com a movimentação que o futebol brasileiro sempre teve. O futebol brasileiro sempre foi feito de jogadores técnicos, de jogadores de iniciativa, jogadores que têm intuição de fazer uma jogada, jogadores que se movimentavam por todos os lados. Sempre foi assim. De repente virou um futebol brasileiro posicional, tático. Todo mundo parecendo um robô. Tem que fazer isso. Se você for driblar para nada, não pode. Tem que ser só para aquele lugar. E o Felipe Luiz, ele está acabando com isso de um modo assim, admirável. Porque o Flamengo tem posicionamento tático, o Flamengo tem conhecimento tático do treinador e dos jogadores, mas ele deixa o time livre quando tem a bola. O Flamengo pega na bola, a movimentação é livre. O Wesley ia pelo fundo, o Wesley estava em diagonal, fez jogada pela esquerda, o Gerson estava em todos os lugares, comandando isso daí, comandando toda essa história, é o cara que dá a dinâmica. Então o Flamengo deu um espetáculo contra o Botafogo. Foi maravilhoso ver o time do Flamengo jogar. Agora o Botafogo é isso, cara. O time ganha um título inédito, Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro. Todo mundo se entusiasma com o Botafogo. Aí saem os 3 principais jogadores mais técnicos, jogadores cerebrais, jogadores mais criativos, vão embora. E o Textor não repõe a altura. E aí vai ficar com um time bom. O time do Botafogo não é ruim. O time do Botafogo é bom. Mas quando tinha Almada, Luiz Henrique e qual é o outro, Rosa? Júnior Santos, o Tiquinho, mas assim, mais esses 3, vai. Júnior Santos, Luiz Henrique e Almada, com esses 3, era um ótimo time. Agora é bom.
O Flamengo não. O Flamengo é um ótimo time sem Cebolinha e sem Pedro. E sem Vinha. Né? 3 jogadores machucados. O Rosa. E o Bruno Henrique? Sem o Gabigol. E sem o Gabigol para causar tumulto ali, querendo ser acima de todo mundo, né? Tá longe agora, tá no Cruzeiro. E o Bruno Henrique, que foi o grande herói da partida, 2 gols, né? Depois do jogo ele chorou e agradeceu a chance de seguir fazendo história no Flamengo. Já são 14 conquistas com o rubro-negro, números melhores do que o do Gabigol. Tá melhor que o Gabigol, pelo menos em números, Rosa. Faz parte daquela trinca, né? Do Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, jogadores que conquistaram muita coisa no Flamengo. Eu gosto muito. Gerson, que agora voltou e agora virou símbolo e capitão dessa equipe, um dos líderes, né? O Diego, o Bruno Henrique é um jogador que pesou muito contra ele aquela grave contusão no joelho, né? Ficou quase 10 meses sem conseguir entrar em campo. Quando entrou, já estava começo de temporada. Mas é um jogador que se identificou muito com o Flamengo. Basta aí a lista de títulos que você citou, que já ganhou mais que o Gabigol. E teve aquela história no passado, né? Até que se iria chegou a flertar com alguns clubes, inclusive o Palmeiras, mas é um jogador que se identificou demais com o Flamengo. E ele gosta de fazer gol contra o Botafogo. Lembra no passado, naquela derrota do Botafogo, que ele fez o chororô, deu aquela confusão toda, né? Mas ele mesmo fala, né, que... Ou sorte, né? Hoje que o Casão pode falar um pouco sobre isso. Falou dos 3 gols uma vez que ele fez no clássico contra o Palmeiras, né? Tem jogador que gosta de enfrentar determinados adversários, né? E o Bruno Henrique tem essa relação de muita felicidade nos jogos que ele tem com o Flamengo, contra o Botafogo, e vai ser importantíssimo ele agora também. Uma coisa que o Filipe Luís está fazendo também é dosar a energia dos seus jogadores, né? Ele viu ele pré-temporada, agora os jogadores estão começando a se ambientar, vão disputar o Carioca leve e suave ali, provavelmente são favoritos, né? Porque a gente vê que quem acompanha o Campeonato Carioca sabe que o Flamengo realmente está num nível acima de qualquer um das outras equipes, dos outros 3 conhecidos grandes. E o Bruno Henrique, com essa facilidade, com essa liberdade que o Casão citou aí, com o jeito que ele gosta do Flamengo, com certeza ele pinta como também um jogador para ser protagonista, principalmente agora que depois da saída do Gabigol, ele vai ser o cara mais acionado nesse Flamengo, Diego. Verdade. Depois do intervalo a gente fala mais sobre o título do Flamengo e vai falar também sobre o Neymar. Primeiro treino dele com a camisa do Santos, nesse retorno dele ao futebol brasileiro, e na chegada ele já causou. A gente vai contar por quê logo depois do intervalo. Fica aí que a gente volta já. Bom, aqui no YouTube, Casão, e aí? Quem é mais jogador, pelo menos mais ídolo do Flamengo? Bruno Henrique ou Gabigol? Eu acho que é o Bruno Henrique. Eu acho que é o Bruno Henrique. Porque tem uma diferença. O Bruno Henrique não é de mídia. O Gabriel é de mídia. Você tem que separar essa questão, né? Aquele cara que vira celebridade, que se coloca toda hora nas redes sociais, ele fica com mais seguidores, né? Que é importante hoje, e com mais visibilidade. O Bruno Henrique vai pelos cantos, mas olha o Bruno Henrique como ele tá. Ele teve um período mais fraco no Flamengo, que foi exatamente esse que o Rosa falou, quando ele voltou de contusão. Mas do resto, ele tem alternativas para fazer gol de todo jeito. Gol de cabeça, gol de esquerda, gol de direita. O segundo gol que ele fez ontem foi um golaço, gente. O campo estava quer dizer, não estava mais encharcado, mas estava liso, muito liso. Foi depois da chuva, né? Muito liso. Quando o Michael rolou para ele, a bola pega um pouco de velocidade. Ele bateu antes dela começar. Antes dela pegar aquela velocidade, dela dar uma quicada e explodir. E meteu na gaveta do John. Foi um golaço. E deu vários golaços pelo Flamengo. Contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Corinthians, vários. É verdade. Concorda, Rosa? 30 segundos. Se você for, eu discordo um pouco que o torcedor do Flamengo, ele criou essa mística. Eu sou suspeito que eu gosto muito do Bruno Henrique. Gosto muito, muito dele. Desde que ele jogava no Goiás, depois teve uma aventura pelo futebol alemão, não deu certo, voltou para o Flamengo e encaixou muito bem. Eu lembro que eu vi um jogo dele quando eu cobri o Palmeiras e Goiás. Uhum. Inclusive depois, naquele jogo, quem jogou mais foi o Eric. Mas para o torcedor do Flamengo, até pelas conquistas, sentiu muito a saída do... Vai, você.
Só pegando aqui, estamos de volta com toda a nossa audiência. Fiz uma pergunta durante o intervalo no YouTube para os dois. Quem é mais ídolo, Bruno Henrique ou Gabigol? E aí, responde aí, Rosa. Então, só responder então, eu vejo que o torcedor do Flamengo já... Bom, se bem que o Gabigol já foi, entendeu? Para eles já deixou essa saudade. Mas se tivessem os dois juntos, com certeza o torcedor do Flamengo escolheria o Gabigol, porque tem essa coisa do jogador que fez gol em final de Libertadores, do jogador que sempre faz gol em jogos decisivos, e são complementares, né? Mas hoje, a grande estrela desse time do Flamengo, com certeza, é o Bruno Henrique, assim, do modo de ver dos torcedores, vão falar assim, pô, esse cara, se ele jogar, vai dar bom para nós. Muito bom. Enquanto o Rosa falava, aparecia aqui o QR Code, lembrando que hoje tem Novo Horizontino e Corinthians.